Glória? Vamos ficar de pé, ler 2 versículos da palavra de Deus. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Só até aqui. Vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graças por tua palavra, que é a verdade, que é viva, que é poderosa, que é eficaz, que é o nosso alimento, é a nossa bússola, é a tua palavra, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada, Pai, porque temos acesso à tua palavra. E precisamos, Pai, do teu Espírito para nos conduzir no proclamar a palavra e no ouvir a palavra, porque não são palavras de homens, mas palavras que vêm do coração de Deus. É o próprio Jesus, o Verbo encarnado, que se fez carne. Precisamos do teu Espírito, porque essas palavras são Espírito e vida, e somente o teu Espírito pode nos ensinar e nos trazer a revelação daquilo que o Senhor quer nos falar. Pai, nós cremos que o Senhor tem algo tremendo para o nosso coração nesta noite. E nos submetemos ao poder do Espírito Santo. Declaramos que este lugar está cercado pelo teu poder, coberto pelo teu sangue, guardado pelos teus anjos e por tuas mãos poderosas. Declaramos, Deus, em nome de Jesus, que hoje o Senhor há de nos renovar, de nos fortalecer, de nos despertar, Senhor, para um tempo que estamos vivendo. Pai, eu creio que a revelação profética para os nossos dias será manifestada através da tua palavra. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem a nos falar, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós lemos aqui em Tiago que Elias, ele era um homem como nós. E que Elias orou, e segundo a sua palavra, mais de 3 anos não houve chuva. Ele orou novamente e choveu. O que há de extraordinário e sobrenatural na vida de Elias? O que há de sobrenatural na vida de grandes homens e mulheres que foram levantados para mostrar o poder de Deus nessa terra? Em primeiro lugar, nós entendemos que Elias foi um grande homem de fé. Se alguém se move para fazer a obra de Deus sem fé, ela não chega a lugar algum, ela não faz absolutamente nada. Deus levantou Elias em um tempo de decadência espiritual. Em um tempo em que os crentes deixaram de adorar a Deus para adorar a Baal,
para adorar Azera, deuses que os crentes cultuavam, os crentes da época. No tempo em que Deus levantou Elias, ele não era conhecido. A Bíblia não fala muito sobre a história de Elias, a não ser os seus feitos. E hoje, assim como no tempo de Elias, assim como nos tempos de renovação, de avivamento, Deus tem pessoas que estão ocultas no anonimato, que Ele levanta com grande poder, com grande autoridade, com grande graça, para fazer coisas grandes e sobrenaturais. Havia um esfriamento espiritual, havia uma decadência espiritual. E em toda nação que há uma decadência espiritual, segue-se uma decadência moral. É o que nós podemos ver hoje em nossos dias, em nossa nação. Uma decadência moral completa. Essa semana, os noticiários mostrando a retrospectiva. E como eu entrei no propósito de 21 dias e continuei, uma das coisas do meu propósito era não ver televisão. Então continuei nesse propósito. Além dos outros jejuns. Então o noticiário que eu tenho visto tem sido da internet. Em vários sites tem a notícia de novela, e uma novela, duas mulheres se beijando. Uma decadência completa. Notícias que têm saído na nação brasileira, 407 mil famílias vivendo em extrema miséria. Então a pessoa já passou da pobreza para a extrema pobreza, da extrema pobreza para a miséria e da miséria para a extrema miséria. Eu acredito que muitos de nós aqui não sabemos o que é a extrema miséria. Mas isso na nação brasileira, um país rico. Fora as outras coisas que nós temos notícia, que tem acontecido em nossa nação, e principalmente o avanço aí dessa cultura homossexual que quer impedir a igreja de pregar a palavra de Deus, de denunciar o pecado. Então, queridos, nos nossos dias, em nossos dias, é necessário que homens e mulheres de Deus orem para o céu fechar e orem para o céu abrir. A Bíblia diz que Elias era um homem como nós. E lendo a história de Elias, nós vemos que por causa de uma ameaça, ele, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele se acovardou em um dado momento, entrando num estado de depressão. Então isso prova que realmente Elias era um homem como qualquer um de nós. Porque quando nós encontramos na Bíblia uma pessoa que libera uma palavra para uma viúva, e é uma palavra tão tremenda que aquela viúva passa mais de 3 anos comendo por causa de uma palavra profética. Um homem que a própria viúva, o seu filho morreu, ele foi lá e ressuscitou o filho da viúva. Lá na frente ele vai então e desafia 450 profetas de Baal, mais 400 outros profetas, e ora e desce fogo do céu. Depois esse homem, por causa de uma ameaça, ele se esconde. Nós podemos ver que era uma pessoa comum, mas que, movida pelo poder de Deus, faz coisas grandes. Irmãos, Deus mudou? Não. Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo. Será que em nossos dias nós podemos ver que não é necessário que se levantem pessoas nessa unção de Elias, nesse poder de Elias? É necessário. Então, queridos, num tempo de decadência, pessoas se levantam e fazem a diferença. Eu sou assim porque no meu grupo é assim, eu sou discriminado se eu não dançar a música que eles tocam. Não.
Alguém já disse que lírios podem brotar, germinar e florescer no meio da lama. Sabia disso? No meio da lama pode florescer o lírio. Isso significa que nós podemos guardar a nossa pureza, seja onde for. Elias foi este homem. E essa mesma unção está disponível para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Encontramos na vida de Moisés alguém também que na corte do Egito se manteve íntegro. Encontramos Daniel, que também na corte babilônica se manteve íntegro. Então é possível, diante de toda essa decadência moral em que nós vivemos em nossa nação, sermos levantados para fazer a diferença. E eu acredito que Deus não tem nada menos do que isso para nenhum de nós que estamos aqui. É desejo do coração de Deus ver os seus filhos andando nesse poder. Aleluia. Nós estamos chegando ao final de 2011, graças a Deus, em vitória, vivos para a glória de Deus, firmes na fé, andando no temor do Senhor. E Deus nos deu esse tema para nos movermos em 2011, reavivamento pela palavra, oração e fé. Pode ser que alguns de nós não chegou ao ponto que desejou quando fez a Semana das Primícias, quando colocou seus sonhos. Muitos conquistaram grandes coisas, já estão fluindo. Mas eu quero te dizer que em 2012 você vai continuar nessa busca. Nessa busca. Deus já fez tudo. Alguém pode dizer, não, Deus já fez tudo, não precisa. Nós precisamos sim nos aproximar cada vez mais da luz. Nós precisamos sim cada vez mais conhecer ao Senhor. Cada dia mais nós precisamos nos aproximar dele, entender os planos que ele tem para as nossas vidas. Porque, irmãos, andar neste mundo sem entender quem somos em Deus e os planos que Deus tem para a nossa vida, é como você entrar para tomar banho com a meia. Você está com a meia, imagina, você tomando, não é algo estranho, esquisito? Eu falo isso porque um pastor deu testemunho de que ele fez 12 anos a obra de Deus, e com 12 anos que ele fazia a obra, um dia ele orando e buscando a presença de Deus, buscando ouvir Deus, Deus disse para ele, olha, você está fazendo esse trabalho de pastor, mas eu não te chamei para ser pastor, depois de 12 anos. E Deus disse que se sentiu como alguém que estava tomando banho com meia. E essa meia soquete, essa que é bem apertadinha, que é difícil de tirar. E Deus então revelou para ele que Deus tinha uma obra de mestre. E foi nisso que ele cresceu muito em seu ministério, que alcançou nações. Então, queridos, nós precisamos sim continuar nessa busca, e é isso que vai acontecer. 2012, vamos continuar buscando ao Senhor. Vamos continuar invocando a presença do Senhor, porque é um tempo em que nós precisamos nos posicionar e nos movermos na unção de Elias, na unção de Eliseu, na unção do Espírito Santo. O que Deus não pode fazer com a sua vida? Quais são os limites para a obra de Deus na sua vida? Não existem limites. Deus pode fazer coisas grandes e sobrenaturais, como Deus fez através da vida de Elias. Elias, irmãos, chegou então nesse momento de decadência. Você vê no capítulo 17, no versículo 1, ele chega então para Acabe, que era o rei da época. Entre Salomão até Acabe foram 7 reis que reinaram. Elias se levanta, chega até Acabe e diz, olha, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vai fechar o céu.
E o Deus que Elias estava servindo, que Acabe estava servindo, influenciado por Jezabel, a sua esposa, era Baal, o Deus que trazia fertilidade, que eles falavam que movia a natureza. Então Elias confrontou aquele falso Deus. Mas Deus, quando Ele chama alguém, Ele guarda essa pessoa. Nós não precisamos temer. Existem pessoas que têm medo. Nós não precisamos temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo a seu filho, mas antes o entregou por nós, não nos dará com Ele todas as coisas? Ele é por nossas vidas. Então, diante daquela palavra, Deus cuidou de Elias e disse: olha, Elias, sai daqui e vai para um lugar onde os corvos vão te alimentar. Você vai beber do rio Querite e vai ficar lá, porque a fúria foi muito grande contra a vida de Elias. E ali Deus sustentou Elias, guardou Elias. O tempo foi passando e nós chegamos então aqui no capítulo 18, onde nós vemos, queridos, os passos para um avivamento. O avivamento já veio, o Espírito Santo já foi derramado e nós estamos buscando reavivamento. É isso que Deus faz, de tempos em tempos Ele reaviva a sua obra. E no capítulo 18 nós encontramos, então, a revelação dos passos que nós devemos trilhar para um reavivamento espiritual. Foi isso que nós buscamos em 2011. E graças a Deus que nós temos ouvido vários testemunhos de pessoas que têm dito: olha, graças a Deus, esse ano Deus mudou a minha história. Esse ano, coisas tremendas o Senhor fez em minha vida. Deus me transformou. E não existe alegria maior para nós pastores, para os servos de Deus, intercessores, do que ouvir testemunhos assim. Saber que as pessoas estão crescendo, que as pessoas estão mais fervorosas, que as pessoas estão mais tementes a Deus, que as pessoas estão vivendo mais amor, que as pessoas estão cooperando mais, que a unidade está crescendo no corpo. Não existe coisa melhor. Aqui, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre esses passos para um reavivamento. E o primeiro passo que eu encontro aqui nesse texto, capítulo 18, versículo 20, quando Elias volta e pede para que Acabe se reúna no Monte Carmelo junto com todos os seus profetas, e ele vai então fazer um desafio. Versículo 20 diz: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Quando há um desafio para a nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos responder. Deus, durante todo o ano, tem nos feito desafios espirituais para o nosso crescimento, para o nosso bem, para o nosso avivamento, porque o desejo dele é ver o seu povo andando no poder, na unção. E quando há uma palavra, algumas pessoas como estas aqui, não respondem nada. A palavra dele foi: olha, até quando vocês vão ficar andando, na versão judaica, diz: até quando vocês vão ficar andando para frente e para trás? Dá um passo para frente e dá um passo para trás.
A igreja de Jesus, nestes dias, precisa dar uma resposta e decidir a quem ela serve. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Baal. Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, segue a Deus. Se é Baal que governa a vida da pessoa, então segue Baal definitivamente. Foi exatamente isso que Elias fez. Chamou o povo para uma decisão. E nós precisamos decidir pelo reavivamento de forma irreversível. É isso que eu quero, não abro mão e não quero menos daquilo que Deus tem para a igreja do Senhor nos últimos dias. Aleluia! Aleluia! É Deus quem chama. É Deus quem chama. Não é a pastora Ana. Não é o pastor que está na televisão. Não é o missionário, não é o profeta. É Deus quem chama. É Deus quem chama. Está chegando o final de 2011. Decida pelo avivamento. Decida pelo fogo. Decida pela glória. Decida pela unção. Decida pelo poder de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu quero te dizer que Deus se agrada de profetas corajosos. Você é um profeta de Deus. Tenha coragem, querido, quando você encontrar alguém que está em cima do muro e que está servindo a Baal, que ainda não se decidiu definitivamente por Deus, que está cocheando entre dois pensamentos, que Deus sempre tem o segundo lugar na vida. Esse Deus, na vida dessas pessoas, não vai fazer diferença. Mas quando nós estamos firmes no Deus que nós servimos, as pessoas são impactadas. E Deus quer pessoas corajosas. É você que é essa pessoa. Diga, sou eu, sou eu, sou eu. Faça como a irmã Vanusa, hoje pela manhã. Irmãos, glória a Deus que meu time não perde. Porque se eu tivesse ficado vendo o Santos perder de 4-0 e tivesse perdido essa aula de hoje, meu Deus. O pessoal que estava aqui de manhã empolgou, porque é verdade o que eu estou falando. E a Vanusa disse, quando não quer orar, quando está fraca, ela começa a dizer a palavra dela para a alma. Alma, você recebe agora o poder de Deus pela palavra de Deus. Recebe a alegria de Deus, alma. Recebe o fervor de Deus, alma. Seja corajoso, irmão. Seja corajosa. Deus quer pessoas assim. Por que que Deus chamou Elias? Porque Elias teve coragem de chegar lá no rei. Chegou lá no rei. Imagina você chegando na presença do presidente, lá do presidente da Câmara, do presidente do Senado, presidente não sei da onde, e falando, olha, segundo a minha palavra, a bênção na sua vida não vai se manifestar enquanto você estiver na idolatria. Meu Deus, aleluia. Primeiro ponto é a decisão, e eu quero te dizer, decida pela santidade. 2012, decida pela oração, decida pelo jejum, decida por uma vida cristã genuína, decida pelo evangelismo, sem você voltar atrás. Decida, decida. Glória, glória, glória. Teve uma pastora aqui na terça-feira, na consagração, e ela disse, vocês têm que honrar o nome dessa igreja. Vocês têm que semear a palavra de Deus. Aí ela disse, eu fiz um propósito com Deus que todo dia eu vou pregar para uma pessoa. Então ela está desse jeito. Onde ela chega, ela ora, Deus, quem é que eu vou pregar? Para quem é que eu vou pregar? E Deus tem mandado as vidas, ela, a cada dia, desde o dia que ela fez o propósito, ela deu testemunho aqui, quem estava aqui ouviu, Deus tem enviado as vidas. Ei, 2012, decida por ganhar vidas. A história de Smith Wigglesworth, falei o nome dele,
Foi um avivalista, esse homem era um encanador, ele não sabia ler. A esposa dele ajudou ele a aprender a ler a Bíblia. E ele foi tão radical que na casa dele não entrava nenhum livro secular. Ele só lia a Bíblia. Ele só lia a Bíblia, ele só lia a Bíblia. Um encanador. E ele fez esse propósito com Deus. Ele falou, todo dia eu quero ganhar uma alma para Jesus. E ele saía na hora do almoço, na hora do serviço, aquele povo andando na rua, e ele falava assim, Senhor, me mostra, Espírito Santo, me mostra para quem eu vou pregar. E foi fazendo a obra, e foi fazendo a obra de Deus, e Deus começou, ele se encheu da palavra, foi se enchendo da palavra, e Deus começou a usar este homem de forma sobrenatural. Ele foi convidado para orar por a esposa de um conhecido dele que estava muito enferma, à beira da morte. E quando ele chegou na casa, ele convidou um pastor para ir com ele. E quando chegou lá, ele falou assim, pastor, ora aí, porque eu vou depois, enquanto eu estiver orando pela mulher, o senhor vai orando por mim. Porque Jesus mandou ir de 2, amém? Não saia por aí para fazer a obra sozinho, sem cobertura. Faça com cobertura e 2 em 2, como Jesus ensinou. Jesus sabe o que é melhor, né? E aí quando ele estava lá, o pastor começou a orar e falou assim, Deus, conforta essa família. Deus vai confortando. Ele já fez uma oração como se a mulher já tivesse morrido. E aí ele olhou assim para o pastor e falou assim, pastor, por favor, eu vou orar para a mulher para ela ser curada. E aí o esposo da mulher que estava enferma também ficou lá, orando. E pedindo a Deus que Deus confortasse, aquela coisa toda. E o Espírito Santo tomou o Smith de tal forma que ele deu um grito e falou assim, para essa oração agora em nome de Jesus. E foi lá na mulher, a mulher estava desenganada pelos médicos. E ele foi até onde a mulher estava, orou pela mulher. E a mulher levantou imediatamente curada. Deus usou esse homem poderosamente, assim como usou Elias, assim como vai usar você. Vai usar você, irmão. Vai usar você nesses dias. Nossos dias não são diferentes dos dias de Elias. Aleluia. Então, queridos, nós vamos decidir pelo fogo. Porque Elias, ele fez um desafio e ele disse, olha, o Deus que responder com fogo. Agora nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o fogo. A Bíblia nos mostra em alguns textos o fogo sendo usado como uma arma em situações de guerra. Então nós encontramos lá com Gideão, lutando contra os medianitas, onde eles levaram umas peças de barro nas mãos, onde levaram tochas de fogo, e ali, quando eles ouviram a trombeta tocando, e quando eles quebraram aqueles objetos, eles levantaram a tocha de fogo, e Deus deu a vitória, os próprios inimigos se mataram. Nós encontramos na Bíblia o fogo sendo usado como uma punição para atos sexuais ilícitos. Então você pode conferir no texto de Levítico 20:14 várias situações de impureza e de desvios sexuais, onde a punição era a pessoa ser queimada no fogo. Mas a Bíblia nos mostra também que o fogo era usado no tabernáculo para mostrar a presença de Deus. Então, quando nós dizemos que decidimos pelo fogo de Deus, nós estamos dizendo que nós decidimos pela manifestação da glória de Deus. Porque a glória de Deus se manifestou no fogo, através de fogo, lá na sarça, quando Moisés estava no Monte Sinai. Um fogo poderoso que estava ali sobre a sarça, e a sarça, um matinho seco, não se consumia com a presença. Então nós encontramos também o fogo como proteção na Bíblia. Há vários significados, irmãos, vários.
Nós podemos fazer uma mensagem só falando sobre o fogo na Bíblia. Existem muitas situações. Mas o que Elias estava trazendo aqui era um desafio para que a glória de Deus se manifestasse através do fogo. Por isso o desafio é: decida-se pelo fogo de Deus, pela presença, pela glória de Deus. Amém? Segundo ponto aqui para o reavivamento: a responsabilidade de trazer o reavivamento é nossa. Não fica esperando aquela igreja lá trazer o reavivamento, não. Eu não posso ficar esperando pelo pastor Edilson, não, nem pelo meu esposo, pastor Carlos. Não posso ficar esperando pelos intercessores, por outras pessoas, por pregadores que estão na mídia. Porque a responsabilidade é de cada um de nós. Veja o que Elias disse, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo. Quando Elias disse isso, ele tinha feito o desafio, os profetas de Baal estavam lá diante do sacrifício. O desafio era pegar um animal, cortar, colocar no altar e fazer oração, clamar pelo seu Deus. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começaram a fazer ali as suas orações, as suas rezas, os seus clamores. O tempo foi passando e eles gritando, e viu que nada acontecia. Ora, Baal era Deus do sol, ele tinha que responder. Mas nada aconteceu. O desespero foi crescendo no meio daqueles profetas. Eles começaram a se cortar, o sangue escorrendo, e nada de Baal responder. E Elias então diz assim: olha, acho bom vocês gritarem mais alto. Quem sabe ele está meditando, quem sabe ele viajou, quem sabe está acontecendo alguma coisa. Grita mais alto para ver se Baal responde. Nada aconteceu. E Elias então diz, versículo 30: chegai-vos a mim. Ele não disse: olha, vai para o sacerdote, vai não sei para onde, chegai-vos a mim. Queridos, a responsabilidade é minha, é sua. A responsabilidade de trazer luz na terra é da igreja, dos filhos, da família. Responsabilidade é nossa. Nesse avivamento, quem senta perto do teu lado, que não é crente, tem que sentir esse poder, esse fogo. Tem que ser tocado por esse fogo de Deus. Tem que ver a glória de Deus na sua vida. Então, ele diz: chegai-vos a mim. E ele começa então o outro passo para o avivamento, que é restaurar o altar do Senhor. Amém? Então, queridos, é um tempo bom para que nós possamos fazer aí um check-up espiritual. Avaliar aqueles sonhos que fizemos, os nossos projetos de 2011. Ver o que está faltando. Como eu disse, o ponto principal é a vida espiritual. Amém? Então, vamos ver o que está faltando. Submeter à presença de Deus e restaurar. Elias fez isso. Ele restaurou o altar. Por quê? Porque os gentios tinham destruído aquele altar, escarnecendo do Deus vivo. Começaram a servir ao Deus verdadeiro. Aliás, começaram a servir os falsos deuses. E aquele altar era um altar onde Deus era adorado, ali no Monte Carmelo. E eles espalharam todas as pedras. E Elias então juntou as pedras, restaurou aquele altar. Então é necessário que haja uma restauração. E essa restauração nós podemos fazer submetendo a Deus a nossa vida, analisando. Ninguém tem o direito de avaliar a vida de ninguém. Ninguém é colocado como juiz de ninguém, como fiscal de ninguém, como vigia de ninguém. Na vida espiritual, é uma vida
que é individual, que cada um cuida da sua, porque a salvação é individual. Ninguém vai conseguir levar outra pessoa para o céu só porque ela quer. Tem o livre-arbítrio, a pessoa decide ou não. Aqui está um ponto onde Elias colocou: olha, vocês escolham hoje a quem vocês vão servir, decida. Se Deus é Deus, você segue a Deus. Se Baal é Deus, então siga a Baal. Então, queridos, vamos restaurar o altar da adoração. Verificar o nosso coração, como diz no Salmo 24, coração puro. Consagrar a nossa vida cada vez mais. Amém? Então Elias foi quem colocou as pedras no lugar. Aqui no versículo 31, diz: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Essas 12 pedras falam da unidade do corpo. Irmãos, nessa obra de reavivamento, embora cada um de nós tenha a sua parte a fazer, sem a unidade nós não fazemos nada. Sem unidade nós não fazemos absolutamente nada. Sem a unidade nós somos presas fáceis para Satanás. Jesus disse que o reino dividido ele não subsiste. O nosso papel é trabalharmos pela unidade. Elias, ele juntou as 12 pedras. Então, o avivamento, ele vem pela unidade da igreja, do corpo. E é isso que a Semear tem lutado. Temos lutado aqui, junto com alguns pastores de Vicente Pires, para que tenhamos condições de continuar orando por essa cidade, porque essa cidade é o coração de Brasília e Deus tem um avivamento para essa cidade. Deus tem um avivamento para Vicente Pires. Amém? Então nós precisamos sim trabalhar em unidade, aprendendo a conviver com as diferenças, respeitando os limites de cada pessoa. Amém? Isso é possível. O outro ponto que passo aqui que Elias nos mostra é que sem sacrifício não há fogo. Não há fogo sem o sacrifício. Ele orientou para que aquele novilho fosse sacrificado e colocado no altar. E nós encontramos aqui, queridos, no versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. Então é necessário sim o sacrifício. Jesus já fez tudo? Já. Mas quando você vai orar que não está com vontade, você está fazendo sacrifício? Está, botando a sua carne em sujeição. A carne juntou com a alma e disse: olha, a gente não precisa orar hoje não. Está cansado, você trabalhou o dia todo, né? Você está com sono, amanhã você tem que acordar cedo, a alma vai falando, o corpo já puxa junto, eles pegam junto, aí o espírito diz: olha, eu quero ter um tempo, eu quero ter um tempo com o Pai, eu quero ouvir o Pai, eu quero agradecer o Pai. Então, queridos, é assim, sacrifício de adoração, mesmo quando tudo vai mal, levantamos as mãos e adoramos a Deus, amém? Então, sacrifícios. E quando isso acontece no nosso altar, o fogo vem. Glória, aleluia. Irmãos, eu vejo aqui que Elias, nesse avivamento que ele trouxe, embora não demorou muito, o povo voltou à prática de pecado, mas o que Deus tinha para fazer, Deus fez, amém? O nome do Senhor foi glorificado. Ele não fez muito barulho. Ele não fez muita coisa, não. Oh, glória a Deus. Então Elias vai para o outro passo que esse, irmãos, é fundamental na vida de alguém que deseja andar na unção e no poder do Espírito Santo. Versículo 34. Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e fizeram terceira vez.
de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Ora, aquele novilho estava ali sacrificado em cima daquelas pedras. Tinha lenha. Elias manda o pessoal pegar água e jogar em cima do sacrifício. Ele abriu um rego em volta daquele altar. E mandou trazer aquela água por 3 vezes, as 4 talhas, encharcou tudo de água. Encharcou a água, ficou escorrendo ali, antes dele orar. E a água significa o que na palavra de Deus? Lá no tabernáculo, aquela bacia de bronze que tem a água, onde o sacerdote lava as mãos. A palavra de Deus. Propósito para 2012, ler a Bíblia. Propósito para 2012, meditar na palavra. Propósito para 2012, escola bíblica dominical. Sem a palavra, queridos, não tem avivamento. Avivamento vem pela palavra, porque a palavra traz fé, a palavra traz cura, a palavra traz renovo, a palavra traz entendimento. Ela é a pedra que esmiuça a penha, é uma espada. Aleluia! Ela nos dá conhecimento, ela nos aproxima de Deus. É pela palavra do Senhor. Nós precisamos desta palavra, que é doce, que nos alimenta, que forja o nosso caráter como o caráter de Cristo. No caminho para o avivamento, é necessário o sacrifício, é necessário restaurar o altar, e é necessária a palavra. Aleluia. Deus disse para Josué: Josué, você quer ser bem sucedido? Então você medita na palavra. Não te aparte da lei, medita nela dia e noite, para que sejas bem sucedido e prospere em tudo que você vai fazer. Ei, Deus deseja a nossa prosperidade. A miséria do diabo, ele é um miserável, o espírito da miséria. Deus deseja a prosperidade dos seus santos. Lemos isso hoje aqui no Salmo. Deus deseja a prosperidade dos seus filhos. Mas Ele deseja que os seus filhos conheçam a Ele, para que saibam viver em toda e qualquer situação. Se tem glória a Deus, se não tem glória a Deus. Vou apresentar os meus projetos para o Senhor, meus sonhos para 2012, mas em primeiro lugar está a minha vida espiritual. Busco ao Senhor, como eu coloquei aqui. Quer ver? Na semana das primícias. Faça uma oferta ao Senhor específica para esse projeto. É uma oferta de gratidão. Coloquei a base bíblica. Depois você vai ler. A oferta é apenas para honrar o Senhor. Não é troca, não é compra, não é barganha. Nada que façamos pode obter o favor de Deus. É uma atitude de honra, adoração e gratidão a Ele. Se você também não quiser fazer, não faça. Porque nós não vamos fazer a semana das primícias para tirar dinheiro de ninguém. Mas nós queremos ensinar o povo a honrar a Deus com sacrifício. Aleluia! Com ações de graças. Deus falou, irmãos, eu estou falando isso aqui, porque antes de falar, você tem que fazer. No jejum de 21 dias, Deus me tocou e falou assim: você vai ofertar uma oferta de gratidão antes desse jejum. E eu obedeci ao Senhor por aquilo que Ele me falou. E graças a Deus, foi uma bênção esses 21 dias e continuou para a glória de Deus. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos dessa palavra, porque ela é um bisturi. Ela é fogo. Aleluia. É um martelo que vai esmiuçando a penha. Essa palavra que ensina o que é certo e o que é errado. Nós precisamos da palavra. O outro passo que ele deu. Precisamos aprender que o nosso compromisso é com a glória de Deus. Ele fez uma oração simples, como eu disse, e deu glória a quem tem glória.
deu glória a quem merece glória. Aleluia. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta, aproximou-se o profeta Elias e disse: irmãos, olha que oração simples. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Deu glória a Deus. Senhor, o Senhor vai fazer esse milagre, não é para que o povo fale bem da igreja, não é para que o povo fale bem do louvor, não é para que o povo fale bem do pastor, mas é para que saiba que o Senhor é Deus. Aleluia. A glória é tua. A glória é tua. Aleluia. Então nosso compromisso é com Deus, é com a glória de Deus, porque Deus não dá a honra para ninguém. O trono é dele. O trono é dele, subsiste para sempre, e a glória é dele. Irmãos, eu fico preocupada quando alguém se levanta querendo glória, querendo honra e querendo ser dono da verdade. Porque Deus não divide. Deus não abre uma revelação toda só para uma pessoa. Até hoje, o que eu tenho visto, como aconteceu numa igreja nos Estados Unidos, uma grande revelação, e a pessoa começou a ser idolatrada, logo caiu no descrédito. Agora apareceu mais um, que diz que Deus, eu não duvido que ele falou, diz que Jesus tomou posse do corpo dele durante 3 dias, e ele escreveu cartas a 7 igrejas no mundo. Aí ele escreveu para metodista, para batista, para algumas denominações, e deu algumas palavras. Mas estão fora disso daqui, ó. Estão fora. O que está fora disso daqui não serve. Pode ser a revelação que for, pode ser a experiência que for. Está fora da palavra, não vale. Apareceu por esses dias aí. E aí, está fora da palavra, mencionou umas denominações, não mencionou outras, e algumas descartou completamente, como se fosse uma profecia do Senhor. Precisamos examinar tudo, amém, queridos? Nós precisamos conferir. Deus não dá a glória dele para ninguém. O outro passo, para que a gente já caminhe aqui para o final, é que a nossa convicção deve estar firme em quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Olha o que ele diz aqui. Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo. Convicção de quem ele era em Deus. Tenha convicção de quem você é em Deus. Nação santa, raça eleita, sacerdócio real, filho de Deus, chamado para manifestar a glória de Deus, filho de Deus, comprado a um preço que foi pago pela minha e pela sua vida. Elias disse: olha, fique sabendo em Israel, aleluia, que eu sou o teu servo. Glória! Meu irmão, só alguém cheio da unção e do poder para dizer algo com propriedade. Você é servo de quem? Sou servo do Deus vivo. Você sabe a sua história com Deus. Como você tem andado, o que você tem falado, o que você tem feito. Só você sabe disso e só você pode falar. Sou servo do Deus Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Oh, glória, 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 glória! Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr. Aleluia! Esse é o caminho do avivamento, queridos. Não tem outro. Qualquer outro fogo que seja fora da palavra é fogo estranho. Aí o fogo estranho Deus não aceita. Ele aceita a adoração dos filhos. Aleluia. Saiba quem você é em Deus. Assegure-se de que aquilo que você está fazendo é a perfeita vontade de Deus. Esses dias uma irmã chegou para mim e estava
doente, 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 doente. E ela disse que estava orando por uma causa. Eu falei, minha irmã, Deus te mandou orar por essa causa? Na hora, Deus falou comigo que aquela causa não era dela. Estava orando por uma pessoa que estava debaixo de uma feitiçaria. E essa pessoa não queria nada com Deus. E ela pegou a causa. Eu disse para ela, essa doença sua aí, toda essa enfermidade, é porque você está colocando a mão onde Deus não mandou você colocar a mão. A Bíblia diz, irmãos, em Provérbios, que quem pega as causas dos outros é como se pegasse um cachorro pelas orelhas. Nós precisamos ser guiados para fazer aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Jesus disse para não jogar pérolas aos porcos. Tem gente que quer se lamear cada vez mais e não quer nada com Deus. Quer roubar a sua força, quer roubar o seu tempo, quer tirar aquilo que você tem. Então Elias aqui sabia quem ele era e que ele estava fazendo a coisa certa. Você está pregando a palavra, está orando, está jejuando, está na presença de Deus, está fazendo o que é certo. Então vai na fé, porque o fogo vai cair quando você orar. Glória. Aleluia. Penúltimo, versículo 40. Fala de obediência. Disse-lhes Elias, depois que ele orou, caiu fogo do céu, consumiu todo o sacrifício, o holocausto. O fogo consumiu aquela água toda, a lenha, queimou tudo, irmãos. Queimou tudo. Deus fez assim para escandalizar aquele povo. Foi para mostrar que é muito poder, irmãos. Em avivamento vem muito poder. É para morto ressuscitar, é para paralítico andar, é para cego enxergar. E é para as pessoas se converterem verdadeiramente a Deus. Sinal de avivamento é arrependimento. É as pessoas entrando na igreja e pedindo perdão. Aleluia. Mudando de vida. Glória a Jesus. Eu gostei do testemunho do irmão Charles. Por quê? Estava devendo 8 mil no cartão e a dívida subiu para 21. Foi negociada a dívida para ele pagar os 8. Diminuiu. Mas ele tem que fazer a parte dele. Porque tem gente que ora para a dívida desaparecer. Desaparecer? A pessoa, se há transferência de riquezas, que a Bíblia fala, então tudo bem, a pessoa é rica, pode liberar os juros exorbitantes, porque juro de cartão é exorbitante, mas nós devemos pagar os nossos devedores, nossos credores. Devemos pagar. Não existe isso não. Porque é crente, não vai pagar o que deve? Vai sim, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, Deus vai me abençoar. E nós não vamos dever nada no seu amor. Eu gostei, irmão. Eu ia ficar preocupada se tivesse desaparecido. Tudo bem que Deus pode fazer. Está entendendo? Mas eu gosto quando as coisas funcionam dessa forma. Aleluia. Então o fogo consumiu todo o sacrifício. E o povo caiu com o rosto em terra, dizendo, só o Senhor é Deus. Irmãos, tem que cair fogo do céu mesmo para o povo ver e saber quem é o nosso Deus. Tem que cair fogo do céu, sim. Deus, é necessário que a nossa adoração chegue até a presença de Deus, que o nosso sacrifício seja recebido por Deus, para que as pessoas possam ver a glória de Deus. E aí então, Elias matou todos os profetas. Matou, porque a lei era essa, naquele tempo era essa. Quem era feiticeiro tinha que morrer. E Elias obedeceu. Então eu vejo aqui, queridos, que no avivamento não há lugar para covardia. Ninguém pode temer o confronto. Elias foi lá e acabou com todos eles. Que fala no versículo 40, desceram todos ao ribeiro de Quizon e ali os matou. A lei era essa. O feiticeiro não tinha que viver. Se descobrisse que o cara era feiticeiro, lemão, invoca os mortos,
tinha que morrer. Deus não aceitava. Então, Elias também não foi covarde, ele obedeceu a Deus. Obedeceu, não fez como Saul, que ficou com pena, né? E deixou o povo vivo, desobedeceu ao Senhor. E o último passo, queridos, é que em tempos de avivamento nós precisamos estar com os nossos joelhos dobrados para ver a bênção completa. Completa. O que Elias fez depois de toda aquela vitória? Ele foi para o monte, mandou Acabe ir embora, falou assim, vai embora porque vem chuva. E foi para o monte orar. E ali ele mandou o seu servo ir por 7 vezes olhar para a direção do mar. Ei, você quer vitória? Olha para o lugar da bênção, viu? Tem que olhar para as coisas boas. Ele estava pedindo chuva e mandou o cara olhar para o lado do mar. Mandou a pessoa olhar para o lado do mar. Vai ficar olhando derrota, vai ficar buscando avivamento, vendo derrota, vendo fracasso, vendo destruição, não. Olhe para a banda do mar, olha para a bênção. Vai gerando a bênção aí no teu espírito, pelos olhos da fé. Amém, queridos? E é isso que nós vamos fazer na semana das primícias. Vamos ouvir a palavra, andando, olhando e gerando as nossas bênçãos espirituais, materiais, os nossos sonhos. Amém? Então, até a 6ª vez que número 6 fala que é o número do homem, aquele rapaz não viu nada. Elias lá do joelho dobrado, o que você viu? Não vi nada. O céu está limpo, não estou vendo nada. Da 7ª vez ele volta mais animadinho um pouquinho e fala, olha, eu vi no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele, olha, então desce correndo porque vem chuvarada. Em tempos de avivamento, queridos, de joelhos no chão, nós vamos profetizar chuvarada de bênção. Chuvarada de bênção. Amém? Então, todos esses passos que nós falamos aqui nesta noite, nos mostra o caminho do avivamento. Você quer trilhar esse caminho? Você tem trilhado esse caminho. Isso é uma realidade na sua vida. Ah, eu tenho feito isso. Continue fazendo. Você está olhando para a banda do mar? Você está jogando água no altar? Não está se dobrando a Baal? Pois vem chuva, vem fogo, vem glória, vem poder, vem ousadia, vem coragem, vem intrepidez para mim e para a sua vida. Se você quer isso, levante-se agora no seu lugar. Faça uma oração. Aleluia. Só se você deseja mesmo. Se você não quer nada nesse sentido dessa palavra, Deus, tá bom, minha vida sim. Mas se você realmente quer ver a glória de Deus na sua vida, então esse momento é um momento propício. É você e o Senhor orando e clamando por Ele. É um momento de clamor, queridos. Há um momento de clamor. Aleluia.
Faça dessa música uma oração. Derrama, Senhor. Pai, ao nos aproximarmos do final de 2011, nós não desistimos, Senhor, de ver fogo do Senhor caindo nos altares sinceros e restaurados. Nós não desistimos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem esse tempo. O Senhor tem esse tempo para semear. O Senhor tem esse tempo para as famílias, para os ministérios. O Senhor tem esse tempo para Vicente Pires. O Senhor tem esse tempo para a nação brasileira. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Continuaremos profetizando, Pai, enquanto Tu nos der fôlego de vida. Continuaremos profetizando que chuva vem, que chuva vem, que chuva vem. Aleluia. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí, comece a orar por ela. Comece a orar por essa pessoa. Pode fechar aqui no meio. Aleluia. Irmãos, é a primeira vez que eu estou ouvindo essa música. Eu não falei para o pastor Carlos o que eu ia pregar. E ele trouxe essa música. Será que Deus não está falando? Meu Pai, dá confirmação daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Agora visita o teu povo. Deus, para que se saiba em Vicente Pires que Tu és o Deus da semear, que Tu és o Deus da nossa vida, que Tu és o Deus das nações. Traz o verdadeiro avivamento, traz quebrantamento, que nós possamos chorar e lamentar por nossas falhas, e que nós possamos levar uma vida cheia da Tua glória, cheia da Tua glória, cheia da Tua glória. Pai, que chuva desça sobre as famílias. Pai, que 2012 seja marcado pela Tua presença, pela Tua unção e pelo Teu poder. Oh Deus, aleluia. Ora labaxeremene-candara lamanassi. Nós queremos sim o fogo da Tua presença. Nós queremos sim o fogo do fervor, que traz amor pela Tua palavra, que traz amor pelo perdido, que traz amor pela união, que traz amor, Senhor, para o corpo, que traz generosidade, que traz humildade, que traz santidade. Nós queremos essas águas de avivamento. Nós queremos essas águas de avivamento. Nós queremos, Pai, a começar da minha vida, a começar da vida do meu esposo, do pastor Edilson, da Verônica, da evangelista, dos diáconos. Nós queremos, Pai, nós queremos, Pai, nós queremos. E essa obra não é obra de homem, mas essa obra é obra do Espírito, é do Espírito, o Espírito que está ardendo nos corações incandescentes pela Tua presença, pela manifestação da Tua glória. Ora labaxemenecandaralas. Visita o Teu povo, Senhor. Visita como o Senhor visitou ali no Monte Carmelo. Visita nesta noite. Que o perdido entre neste lugar e veja a Tua glória. Que o surdo entre neste lugar e ouça a Tua voz. Aleluia. Que as famílias sejam restauradas. Oh Deus, que os altares sejam restaurados. Que os quebrados se tornem ilesos. Que os cegos enxerguem pelo poder da Tua palavra. Pai, não é uma palavra pregada com a persuasão de palavras humanas, mas é pelo poder e pela unção do Teu Espírito. E é isso que traz vida, e é isso que traz renovo, e é isso que traz alegria, e é isso que traz graça, e é isso que traz poder, e é isso que traz amor.
Aleluia! Nós precisamos disso. Não queremos ser uma igreja morna. Não queremos ser um povo frio. Não queremos ser crentes fracos. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Cheios do Teu Espírito. Cheios do Teu Espírito. Receba a glória de Deus na tua vida. Receba a unção de Deus na tua vida. Aleluia! 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 Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Oh, glória! O fogo alegra. O fogo alegra. Receba a alegria do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, eu sonho com o avivamento que Deus tem para a nossa nação. Eu sonho. E eu sei que foi Deus que plantou esse sonho no meu espírito. José sonhou, ficou 14 anos preso, mas ele viu o sonho dele sendo cumprido. Aleluia! Não morrerei, viverei, verei a glória de Deus em nossa nação. Existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Aleluia! Oh, glória a Deus! O meu esposo está ligado. Isso é uma só carne, um só espírito. Irmãos, olha só, às vezes a pessoa pode pensar assim: baseou a mensagem na música, preparou a música para pregar. Mas eu não conhecia essa música com essa ministração, eu ouvi agora. E ele trouxe essa. E Deus me deu a palavra. A gente não pode julgar nada, viu? Ah, isso é manipulação, é para trazer emocionalismo. Ei, o Espírito está movendo. Glória! Oh, glória! Jesus amado. Deus tem mais domingo. Tem lá na sua casa, lá no seu altar. Tem muito mais lá no seu altar, lá no seu quarto. Enquanto você estiver lendo a Bíblia, água lavando teu coração, você se alimentando, amém? Deus tem muito para a nossa vida. Glória. Irmãos, vou chamar já o pastor Edilson para orar. Eu quero dizer, tá tão bom, né? Glória. Jesus é bom. O culto sem ele não dá, irmãos. Realizar um culto, uma reunião, sem Jesus entrar e fazer o que ele quer, não dá. Aí é uma reunião enfadonha, cansativa, sem graça, que não traz alegria, não é verdade? Nós estamos aí, queridos, orando para que no dia 31 o Senhor receba tudo que nós formos fazer aqui, que Deus nos dê uma palavra segundo o coração dele para a igreja. Deus me chamou para ser bênção e eu quero abençoar a sua vida, quero profetizar. E você toma posse que Deus vai realizar conforme o querer dele, amém? Eu faço o que ele mandou fazer, então abençoa, então vou abençoar.